Começa agora mais um programa com qualidade e credibilidade para fazer momentos especiais na sua vida, com música, informação, amenidades e muita descontração. Aumente o volume e fique ligado. A trilha sonora da sua vida apresenta agora mais um campeão de audiência. Programa Link. Para você ficar conectado com o que importa. Apresentação Jansen Leiros. Que está o tempo inteiro atenta ao nível, o quanto eles se encontram expostos, né? E a necessidade de desenvolver neles essa capacidade de autopreservação, saber o que é importante e o que não é. E aí é um desafio enorme, porque os dois estão em faixas etárias completamente diferentes, com processos de maturidade diferentes, né? A questão dos adolescentes é uma situação complexa, porque eles têm que né, estão no momento de aceitação com eles mesmos, né? E vivendo dilemas inclusive hormonais, né, dilemas pessoais, né, de aceitação, e sofrendo pressões externas que muitas vezes acabam expondo adolescentes em situação de risco, as crianças também, né? E aí a gente precisa estar atentos, e eu fico preocupada, né, da gente usar, não é resistir e achar que é contra a tecnologia, mas saber utilizá-la da melhor maneira possível. Dosá-la, e tudo na vida tem que ter doses, né? Até a água em excesso pode te fazer mal, porque você pode morrer afogado, né? O excesso dela. Então, a gente saber essa dosagem, porque todos os segmentos, né? Eu falo por causa própria, o meu marido, ele evita ir no médico, porque primeiro ele faz lá a consulta no Dr. Google, né? E aí o quanto que ele também se coloca como uma pessoa coerente, um adulto, se coloca em risco fazendo esse tipo de consulta, né? E quem nunca foi lá na internet não botou alguma coisa para buscar mais informações, e aí a gente muitas vezes acaba atrapalhando, né, o nosso próprio tratamento, se a gente adotar isso como uma conduta, né? Porque ali tem fontes confiáveis, como também não tem fontes confiáveis. Então, eu como uma especialista na área da violência, eu vou relacionar isso a todas as expressões da violência, no sentido sempre de prevenir violência, promover cultura de paz. Então, pensar na exposição que crianças têm em relação à violência, né, que tem nas mídias, né, o cyberbullying, a questão do próprio, né, a utilização das imagens com propósitos outros. Então a gente precisa estar nesse momento, assim, esse público, esse segmento, a infância, a adolescência, elas precisam ser bem estabelecer políticas públicas que possam, né, as escolas dispararem processos nesse sentido, para que possam prevenir situações que coloquem esse segmento em risco, né? A gente precisa trazer informação na própria família, informação suficiente nas escolas. Eu fico pensando que as próprias empresas de telefonia têm que disparar campanhas que possam alertar esse tipo de informação, né? Que possam estabelecer uma rede mais segura para as crianças e para os adolescentes navegarem, porque fica cada vez mais difícil você restringir também a utilização. Aqui em casa, toda vez que ele faz, né, que eles, sobretudo mais velho, né, olha, não é mais o castigo tradicional, né, ficar sem ir na rua, não, é restringir o uso do telefone, funciona mais, né, mas ao mesmo tempo, a utilização do telefone
é para mim um fator de segurança, porque eu consigo monitorar através do GPS onde ele está, porque ele mora num lugar e estuda num local muito distante, né? Então, uma distância imensa entre onde o meu filho mora e onde ele estuda. Então, o celular, para mim, também tem um peso também de preservação, de cuidado, porque eu consigo monitorá-lo por GPS. Então, isso tudo a gente tem que, assim, como é que você estabelece hoje na sociedade, né, em termos, porque para a criança, para o adolescente, sobretudo para o adolescente, restringir o uso do celular é um dilema seríssimo. E aí, como você faz isso, né, para que possa ser essa restrição uma lógica mais pedagógica, né? Restringir, não dá para restringir totalmente, mas restringir o tempo de exposição às mídias, o tempo, avaliar quais são os sites que eles frequentam, isso também é um bom caminho. Enfim, mas a discussão das mídias sociais tem que ser um tema presente no nosso cotidiano. E é isso que eu acho o máximo com você. A gente começou falando de livro e a gente vai para a prevenção, pelos estímulos tecnológicos. Por isso que é tão interessante o Papo Cabeça, porque você me dá deixa e eu viajo, né? Viajo em âmbitos completamente diferentes. A gente sai da caixinha, né? Mas a gente viaja junto com você, Jane, a gente viaja junto com você, a ideia é exatamente essa. Inclusive, você falando de jovens e adolescentes, me lembrou que eu costumo muito dizer que a vida do jovem e do adolescente hoje é muito mais difícil do que foi a nossa, por exemplo. Sim, né? sim. Nós vivemos numa época em que nós éramos cercados de certezas que nos haviam sido passadas por nossos pais, que viveram também um ambiente ainda mais tomado de certeza do que nós e assim por diante. Né? Aquilo que era dito pelo meu bisavô ou meu avô era inquestionável, era uma verdade absoluta. Né? Sim. E o meu avô para o meu pai e o meu pai para mim, que já começou até a claudicar um pouquinho a questão da certeza, mas ainda era um ambiente de alguma boa certeza. Hoje, o jovem ele está envolvido, embebido, né? Ele está inundado num ambiente de total incerteza. Incerteza exatamente que começa pela velocidade com que as coisas passam diante dele. Ele tem acesso a uma multiplicidade de informações que nós não tivemos. Eles têm muito mais informação, porém, quase que nenhuma sabedoria. Eles têm muita informação, mas pouquíssimo conhecimento. E isso traz uma incerteza, uma insegurança que os faz ter diante de si uma perda de expectativa no sentido daquilo que lhe dá mais segurança e começa a experimentar tudo no mundo para ver o que vai dar certo. Nós não passamos por isso. Nós não tivemos essa dificuldade toda. Eu gosto sempre de lembrar, eu falo isso, tem gente que nem imagina que isso já aconteceu no país. Eu cheguei aos meus 18 anos, fui para a rua procurar emprego e consegui emprego, e pronto. Não tinha dificuldade nenhuma de arrumar um emprego. Eu acabei o meu ensino médio e fui buscar emprego. E consegui. Não levei 2 semanas para conseguir um emprego. Era uma coisa mais fácil, uma coisa mais simples. Nós tínhamos certezas. Uma delas era de que, ao chegar a ser adulto, nós seríamos alguma coisa. Tanto é verdade que a pergunta que mais corria na nossa época de jovem e adolescente era: o que é que você vai ser quando crescer? Hoje as crianças são antes mesmo de crescer, ou não são nada depois que crescerem, por quê? Ou elas já são muito jovemente, né? muito recentemente, muito em tenridade, elas são levadas a serem alguma coisa, ou as portas se fecham exatamente quando ela mais precisa de portas que lhes dê horizontes. Quer dizer, é um ambiente completamente diferente do que a gente viveu. É muito mais difícil ser jovem e adolescente hoje, com um agravante. A violência hoje pode nos atingir dentro de casa, sentado e apenas clicando o celular. Para nós passarmos uma violência qualquer, nós precisaríamos sair de casa. E aí, como é que os nossos pais nos garantiam a segurança? Nos impedindo de sair. Nos impedindo o caminho. A gente
não descia facilmente, a gente não ia facilmente para a rua brincar, né? Nós tínhamos um controle, e esse controle garantia, de certa forma, a nossa segurança. Hoje, você pode trancar o seu filho dentro de casa, que ele pode ser violentado através exatamente da tela. Da tela, do computador, do celular, da televisão, é isso mesmo. É um mundo completamente novo, tanto para eles, ainda que sejam nativos digitais, e para a gente também, que não fomos criados nesse ambiente e temos que criar nele, o que é mais difícil de tudo. É o mais difícil. Criados nisso, mas temos que criá-los neste ambiente. Dada esta circunstância toda, o que a visão da Giane, especialista em violência, poderia colaborar com o nosso ouvinte, dizendo o seguinte: dentro da possibilidade da violência digital, por exemplo, como se comportar e que caminhos seguir? E aí, assim, primeiro Oi? O que você falou? Pergunta de milhão, né? Não, mas é importante essa abertura desse diálogo, porque primeiro entender exatamente que isso pode acontecer dentro da sua própria casa, porque a gente acaba desconhecendo esse processo, né? E sabendo que você tem uma adolescente em casa. Mãe, eu tô na internet, eu tô no celular, na internet, usando para pesquisar o trabalho da escola, só que não, ele tá ali te levando na lábia, falando para ti o que você quer ouvir, só que ele tá em outro mundo paralelo. E isso já começa, assim, a gente preocupar, que como mãe, é isso mesmo, Jansen, a gente não foi educado nesse ambiente cibernético, de mídias, a gente não foi, a nossa realidade, nossa, que saudade, eu falo daquele momento da nossa infância até com um saudosismo, assim, com uma coisa muito, nossa, como era bom viver na nossa infância, né, porque a gente brincava na rua, era bandeirinha, era o queimado, era bola, né, não tinha esse nível de sofisticação, porque, de qualquer forma, nós éramos, eu e você, né, a gente já falando das mesmas realidades de família, né, de pais trabalhadores que também lutavam, que as prioridades eram muito mais para manter o provimento das famílias, no caso, comer, né, frequentar a escola, então a gente era muito criativo. Eu lembro da minha infância, que a minha avó, que eu estava com muito carinho, né, nossa, minha avó, ela fazia boneca de pano, porque a gente não tinha recurso para comprar uma boneca que abria e fechava os olhos, olha que loucura. E quando eu ganhei uma boneca de abrir e fechar os olhos, eu tenho ela até hoje, tá? Eu tô com quase, não vou nem dizer a minha idade, mas eu não deixo nem a minha filha brincar com essa boneca, porque essa boneca é um elo com a minha infância e com a minha avó. E eu acho que a minha filha ainda não vai ter, talvez nunca vai compreender o significado e o simbólico que é aquela boneca que abrir e fechar os olhos, que eu só tive uma na minha vida inteira. E hoje a gente está dando, né? A gente está vivendo as formas de compensações que nós, pais, muitas vezes pela falta de tempo, aí como uma forma de compensação, a gente adota e aí a gente está ali suprindo com questões materiais, né? E aí, eu quero o celular de última geração, né? Eu quero um iPod, um iPad, eu não sei nem falar direito, mas eu quero a última geração, eu nem sei qual é, perdeu até a característica, né? O telefone para falar com o Jansen, né? Para fazer o programa, não, ele agora é um mini computador. E aí, a necessidade que é depositada, né, criada nesse dispositivo, a gente está vivendo agora uma tecnologia 5G, né, a gente está vivendo outro cenário completamente diferente, e a gente entender que isso é uma realidade que a gente, enquanto pais, precisa saber, compreender, responsáveis por adolescentes, crianças e adolescentes, como é que a gente, e que não foi educado nesse contexto, como é que a gente vai se adequar a essa nova realidade, e saber que realmente esse dispositivo aqui que a gente está nos conectando, que você está num bairro, eu estou em outro completamente longe da gente, mas que a gente está conseguindo proporcionar essa conversa e levar para diversas pessoas, a gente entender que existe sim a violência que é feita através desse dispositivo aqui, o celular, que se chama, né, que a gente ainda não tem um nome
português para isso, porque a gente adotou a expressão cyberbullying, que é um tipo de bullying cometido por meio de canais virtuais, como redes sociais, aplicativos de mensagens e grupos online, né? Além de ofensa, difamação e divulgação de imagens e informações pessoais da vítima, é caracterizado pela repetição dessa conduta por parte, às vezes, de um ou mais agressores. E aí a gente pensar, imagina esse cyberbullying na adolescência, que hoje o exibicionismo, não é questão da exibição do corpo, né? Tirar fotografia e você começa a postar na rede, e aí aquilo que começa a ser numa relação entre duas pessoas, daqui a pouco está mobilizando milhares de pessoas ao mesmo tempo. E aí a gente tem que entender isso, assim, muito cuidado com os meios, assim, o apelo que eu faço, eu falo para mim mesma, né, sobretudo para o meu marido, que é um profissional de TI, que tem uma certa naturalização com o uso desse dispositivo, e que eu não tenho, então eu tento equilibrar um pouco essa relação daquele que tem muito, que naturaliza, e eu que tento restringir um pouco mais, da gente chegar a um equilíbrio, um meio do caminho, para a gente não expor, não permitir essa exposição a crianças e jovens, crianças e adolescentes nesses ambientes. E aí começar uma formação e um processo de formação e de prevenção, que aí as mídias sociais, esses recursos, eu fico com as empresas de telefonia, tem que também abraçar isso. Olha só, eu defendo isso, mas também utilizo aquela coisa de agregar o seu valor, agregar valor social à minha marca, né? Então, eu acho que é isso. A TIM, o nome dessas empresas todas, Oi, Claro, tem que se unirem esforços para trazer também essa expressão da violência e esse conceito e essa expressão que é muito comum dentro desses canais virtuais, que eles são o quê? Promotores, veículos de disseminação dessas informações. Então, assim, quem estiver nos ouvindo, pensem a respeito disso, levem esse tipo de reflexão, inclusive para essas empresas que facilitam esse acesso a essa tecnologia, que também passem, inclusive, a ajudar na seleção dessas informações, né, de controle maior sobre essas informações. A própria polícia que tem essa coisa da polícia, que eu não sei se a expressão é cibernética, mas que cuidam de crimes cibernéticos, né? Tem limitações para combater e enfrentar essa realidade. Então, assim, essa educação tem que vir de casa, sabe? Essa preocupação tem que vir de casa, da escola, os meios de comunicação tem que incentivar isso. Não é só eu a rádio, porque sempre fala a questão do bullying é um problema, a questão das violências, a Rádio Senado está fazendo isso. O cyberbullying é uma realidade, a gente tem que trazer essa nomenclatura, essa realidade presente para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e para as nossas famílias. Agora, se eu não me engano, estou longe de ser especialista nisso, muito pelo contrário, eu sou um usuário, meramente usuário da informática, mas a sensação, a informação que eu tenho é de que existe já um mecanismo que você pode usar, tanto no computador quanto no celular, sim, de restringir acesso a determinados conteúdos, sim, você tem como bloquear. Bloquear isso, já existe como ferramenta. Gerenciar, bloquear, claro. Agora, esperar das operadoras que elas realizem essa restrição, eu tenho a sensação de que isso seria muito difícil, à medida de que elas estariam estabelecendo um limite do próprio uso do dispositivo, que é da onde ela tira o seu lucro. Então, eu acho muito difícil dessa forma. Mas esse mecanismo de restrições que nós podemos atingir, realizar, eu acho que isso é mais fácil de ser atingido desta forma. Eu sei que... Existem formas de qualquer maneira, existem formas de burlar isso.
Porque mesmo que você faça a restrição de determinados conteúdos, esses conteúdos podem vir através até daquilo que está liberado, como um bate-papo com os coleguinhas. Uhum. O próprio aplicativo de mensagem, seja ele qual for, você pode acabar sofrendo qualquer tipo de violência. Um bate-papo simples, né? Então, é muito, a minha sensação de que é muito mais ligado à orientação dentro do ambiente familiar do que necessariamente eu não estou afirmando que uma coisa seja mais importante do que a outra. O que eu estou dizendo para vocês, para todos nós aqui que estão nos ouvindo, é que cada um deveria ter uma parcela de responsabilidade com essa problemática. Então, isso não retira das empresas a responsabilidade que elas têm, não retira da escola a responsabilidade que ela tem na prevenção, não retira da família a priorização dessa pauta. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso, cada um pode fazer o que me cabe dentro desse latifúndio, o que me cabe dentro dessa realidade, cada um pode fazer um pouquinho, e unindo esforços, a gente consegue ver o desenho e a imagem de uma forma cada vez mais completa. Então, eu não inviabilizo o papel do segundo setor, né, que a gente fala do primeiro setor, o Estado, em campanhas de prevenção, em políticas públicas para coibir. O segundo setor, as empresas, também tem o dever, porque ela compõe âmbitos na vida em sociedade, né, que elas devem colaborar com essa rede de enfrentamento da violência, promoção de uma cultura de paz, e você pode, enquanto empresa, agregar valor social. Eu já vi diversos projetos interessantíssimos que, num primeiro momento, eu achei contraditório, mas depois eu entendi perfeitamente. A própria Ambev investindo em projetos voltados para a promoção da saúde, que num primeiro momento eu dizer, poxa, o que tem de cerveja, de refrigerante, e só me fazem mal. Então, eles estão impossibilitados de pensar em estratégias de promoção da saúde? Claro que não, pode pensar. É contraditório? Ela vai parar de vender a Coca-Cola ou qualquer outro refrigerante ou a cerveja? Não, ela vai fornecer, mas também vai trabalhar com lógicas para aqueles que querem beber suco, que possam viver dentro de uma outra lógica, né? Eu acho que assim, o sistema econômico, nesse sentido, ele é muito criativo, e é interessante também que as empresas possam também entender o papel social que elas têm, né? O social não pode ficar restrito a ação do Estado, do primeiro setor. Não, ele pode ser lema também de enfrentamento, de estratégias. O que eu faço aqui é só um convite para reflexão, que quem me dera, se eu tivesse poder de caneta para fazer milhares de alterações, né? Se eu pudesse mudar o mundo, né? Não é isso, mas é o que a gente estabelece aqui como base de reflexão, é dizer assim, nossa, quem está nos ouvindo e que está trabalhando lá na estratégia de marketing dessas empresas operadoras, que possam pensar sobre essa realidade. Olha, tem sim, e eu posso inclusive tirar recursos financeiros, né? Tirar recursos, eu posso mobilizar a minha pauta se eu tiver um apelo social, por que não? Tem aí um montão de gente que está se debruçando hoje para trabalhar com marketing social, né? Porque exatamente encontrou no social uma abertura para alavancar seus próprios negócios. Então, eu estou dizendo para vocês que é possível conviver essas possibilidades. O único apelo que a gente traz aqui, que foi desde o início, né, que a gente começou esse bate-papo, é que a internet abre um universo de oportunidades para se informar, mas também aumenta as chances de ocorrer o cyberbullying. Então, é disso que a gente precisa entender, compreender essa realidade, compreender o seu papel, o meu papel como mãe, né? Você, né, como locutor, levando essa pauta para outras pessoas que estão nos ouvindo, jornalista, radialista, né? O segundo setor, o primeiro setor, o terceiro setor das organizações não governamentais que vão, de fato, fazer campanhas mais efetivas sobre a temática, né?
mas é um pouco trazer esse elemento que o dispositivo ele está colocando, mesmo dentro de casa, esse recurso tecnológico pode colocar seu filho, sua filha em risco, e que a gente precisa estabelecer estratégias de quê? De controle, de prevenção, e aí agora, eu acredito também, Jansen, que muitos que utilizam esse recurso não sabem também colocar esses dispositivos aí de controle no próprio celular. Com certeza, né? é de conhecimento restrito a poucas pessoas, não tem poucas dúvida. pessoas. O meu marido, profissional de TI, sabe, né? Eu imagino que ele saiba, mas os outros, a grande maioria, não necessariamente. Então, seria importante que exatamente pudesse elas divulgarem quais seriam essas estratégias, pequenas estratégias que possam impactar positivamente na vida de crianças e adolescentes. Muito bem. Só voltando um pouquinho no que você falou sobre, por exemplo, a questão da campanha da Ambev, que eu vou até incluir todas as empresas de bebida, Sim. falando sobre campanhas de saúde, não é simplesmente uma questão de entendimento social, não, é também mercadológico, tá? Sim, é isso que eu falei. Há compreensões do movimento mercadológico que apresentam migração dos consumidores de bebidas carbonatadas, no caso refrigerantes, cervejas, para sucos e bebidas não carbonatadas, bebidas mais saudáveis. Então, obviamente, ele vai trabalhar já a preparação disso para mais na frente substituir um produto pelo outro. Um pelo outro. Vão ganhando em consciência de bem-estar e de saúde. Então, eles estão também, nesse aspecto, se preocupando com aquilo que mais na frente serão como empresa. Mas não tem problema que seja isso, mas que seja isso. É uma janela de oportunidade que se estabeleceu. As empresas de tabaco foram obrigadas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a realizar, na verdade, disponibilizarem parte da sua rentabilidade para programas de recuperação da saúde de recuperação do tabaco. Que colocava como tabagista e que precisava de ajuda, porque acabou sendo viciado pelo trabalho as empresas de sal que vão trabalhar com prevenção da hipertensão arterial, tudo é janela de oportunidade, né? Exatamente. Aí você vai dizer, não pode fazer porque é incompatível. Eu não digo que não vai fazer, pelo contrário, precisa fazer. Precisa fazer. Bom grado, ela precisa ser impelida a isto. Isso. Bom grado não vai fazer. Não vai tirar despesa à toa, a menos que veja isso como oportunidade mercadológica. A oportunidade mercadológica os fez perceber a necessidade de trabalhar socialmente em prol a fomentação de um melhor conceito de saúde, né, pessoal. Mas sozinho não faria isso. É porque o próprio mercado o empurrou para isto, né? As empresas de tabaco, por exemplo, elas ampliaram seus negócios, multiplicaram seus negócios. Hoje as empresas de tabaco, elas não são só de tabaco, elas são de alimentos, tem outros produtos e outros setores dentro da própria holding em que essa empresa de tabaco faz parte. Por quê? Porque sabe que a níveis absurdamente altos o número de tabagistas no mundo está despencando. Então, se mantiver nesse negócio, daqui a pouco vai micar com uma fábrica de cigarro na mão. Então, o próprio mercado estabelece determinadas posturas, mas há outras que, se você não agir como Estado regulador, você não assistirá esse cuidado por parte das empresas naquilo que elas podem, por exacerbação do uso do seu próprio negócio, contribuir para a malversação social daquilo que ela oferece. Então, a gente tem que usar de sensibilidade, esperar e promover ou até impelir, se necessário for. Mas e usar essa lente de contato para enxergar esses processos, porque a gente sabe que eles não estão fazendo isso só porque são bonzinhos, não. Então, eu acho que é importante trazer essa compreensão para a gente entender que eu dou com uma mão e tiro com a outra, ou eu tiro com o outro,
com uma mão e coloco com outra, né? É interessante, o dia do McLanche feliz, mas a gente já sabe que aquelas carnes são feitas de processamento, mas eu tenho um dia de combate ao enfrentamento do câncer. Então a gente começa, essas são as contradições que esse modo capitalista de produção causa, e a gente tem que entender isso. E aí a gente vai, as nossas lentes de contato, os nossos, né, a gente empresta, dá voz para que a gente, olha, vai falar sobre isso, isso é uma constatação, e você faz as suas reflexões, as suas escolhas, mas está posto, né? Ninguém está dizendo não faça, não diga, não use, mas a gente está trazendo a compreensão de uma forma mais abrangente possível sobre um problema e também, interessante, apontando alternativas de enfrentamento, né? E aí, que forma que a gente consegue provocar as instâncias para que isso se torne uma necessidade de enfrentamento? Aí cabe uma série de outros atores estratégicos socialmente, movimento social, sobretudo a gente estava falando no cyberbullying, para dar visibilidade, para trazer isso, para pleitear, para exigir, para demarcar política pública, para poder exigir recurso financeiro para que tenha investimento. Por enquanto a gente começa a conversar, a gente está conversando, está refletindo, mas a gente pode depois organizar essa fala, essa reflexão de uma forma mais efetiva, no sentido de proposição de políticas públicas, e aí buscar as instâncias, né, que aí as representações que estão aí se candidatando, né, a gente está em momento de eleição, então o que você tem a ver com a sua pauta específica, que são seus marcadores, né, eu imagino que qualquer candidato tenha marcadores, né, ou de gênero, de raça, cor, de orientação, deficiência, tem seus marcadores, suas pautas de origem, e também tem as suas militâncias, porque a gente imagina que todos nós, é o que você falou no início, o que a gente traz aqui são problemas de relevância social que a gente vive em sociedade. Então, cabe tudo aqui, essa reflexão que a gente estabelece aqui, isso pode provocar outras pessoas a pensarem em diferentes instâncias e representações, formas de enfrentamento e combate. Enfrentamento, né, e políticas públicas. Muito bem. Jane, brigadíssimo pelo seu carinho de sempre, sua generosidade de participar aqui comigo no Papo Cabeça. Eu ia provocar você hoje com um outro conteúdo, mas eu acho que a gente caminhou bem, porque ontem o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil, participou da entrevista na Globo, e eu comecei o programa de hoje motivado por esta participação, num detalhe bem pequenininho, né? Eu repeti nesse programa que eu já tinha falado na terça-feira passada. Nada novo nesse processo, nem do lado dos candidatos, nem do lado da Globo. A Globo sendo Globo, os candidatos sendo candidatos, cada um dentro do seu perfil, nenhuma novidade. Ontem, porém, o Lula foi precioso no momento em que, espetado sobre a questão da corrupção no seu governo, que começou lá atrás com a questão do mensalão, ele colocou muito bem, foi muito feliz, na verdade, sem ter percebido o que estava falando, porque ele foi se defendendo, acabou didaticamente ensinando para a população que o problema do orçamento secreto ele foi provocado pelo próprio Congresso, ou seja, não é uma ação do governo, é uma ação do Congresso. O Congresso sequestrou um dinheirinho para gastar nas suas emendas particulares, né? Então, cada deputado e cada senador agora tem direito a um montantezinho que ele já sequestrou do dinheiro do governo. E não é pouco. Não é pouco, se eu não me engano, na ordem de 15 bilhões de reais, está reservado no orçamento secreto, que a mídia cansou de trazer como se fosse uma ação do governo, que na verdade não é. E o Lula ontem foi didático em dizer isso. O presidente da República está maniatado, está refém do Congresso. Então, não vou me estender muito nisso, porque eu já falei isso mais cedo, mas seria ótimo a gente ter buscado isso. Hoje,
a gente, mais do que nunca, tem a necessidade, e agora repetindo uma frase emblemática do Lula, nunca antes na história desse país se tornou tão importante a gente escolher bem o deputado federal e o senador que a gente vai colocar sentado em Brasília. E os prefeitos também, né? Que há 2 anos atrás, né? Que estão ali bem mais próximos. Vereadores. A questão que vem agora. Não é o presidente da República, a decisão do presidente da República mais importante. Todas são importantes, mas nós temos agora um problema sério, grave, direto. Temos um Congresso para ser renovado e parlamentares que herdarão 15 bilhões de reais do dinheiro público para usar nos seus orçamentos secretos. Olha que coisinha linda. Ontem ele deu essa... Por isso que eu não vejo, não leio da mesma forma que você, achando que foi mais do mesmo, não. Eu acho que foi diferente, né? Se a gente acompanhar os debates segunda, terça, ontem e hoje, né? Que eu também vou assistir. É nítido, assim, eu achei até um tom bem diferenciado, porque não foi uma coisa da desqualificação assim, no sentido que foi as palavras de baixo, chulas, inclusive no primeiro dia, se comparados a ontem, para mim foi didático, sim, foi didático. Não vejo, como você falou, que ele falou sem pensar. Não, ele falou muito bem, com a intenção. O Lula que trouxe a discussão do orçamento secreto, e eu acho que foi importante, sim, porque desmistificou, e inclusive trouxe os elementos até para facilitar o discurso do próprio Bolsonaro, que não abordou essas questões. Então, eu acho que a gente tem que exigir daqui para frente são entrevistas, né, debates que possam agregar esse tipo de conhecimento, de valor para a gente, que torne cada vez mais didático essa questão, porque quando ele estava ali em rede, né, os candidatos estavam ali por 40 minutos, eles estão falando para todas as estratificações sociais. Então, ele tem que falar desde as questões mais complexas até o sujeito que quer realmente comer, ter as 5 refeições mínimas, né, ou 3 refeições mínimas, que eu volte a consumir carne no meu cotidiano, né? E eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, né? A questão de escolher candidatos que, de fato, venham para garantir, política pública, a saúde, educação, assistência social, segurança pública, e aí a gente vai dizer assim, esse orçamento público, esse orçamento secreto, tira das políticas públicas, né? E aí como é que faz? Porque restrito, vinculando uma quantidade de dinheiro enorme e sabe-se como é utilizado esse dinheiro. Então, a gente tem que trazer assim, usar esses meios de comunicação que a gente tem, interações, para não só esperar os grandes debates, mas encaminhar as perguntas para os assessores de campanha, para que eles possam também nos dar respaldo, nos esclarecer, mas eu acho que precisa também, a gente está exigindo também dos políticos um novo comportamento, e também a gente precisa se cobrar, enquanto eleitor, novos comportamentos, né? Outras formas de se comportar para que não permita a venda do seu voto por qualquer coisa, né? Por emprego, por dentadura, por uns R$50, por um churrasco. A gente está vivendo também, a gente tem esse marcador cultural, então a gente precisa se comportar de forma diferente também, né? E não é só dos políticos, porque eles estão lá nos representando, e eles estão pedindo voto para a gente, então a gente precisa provocá-los, sim. E eles não desceram de Marte, nem foram importados da Suécia. Sim. Saídos da nossa... Sim, e eles não podem, não estão em Nárnia, né? Porque é isso, porque teve alguns candidatos que se comportavam como se estivessem em Nárnia, numa realidade paralela. Está falando para quem? Não está falando para a gente. Então, a gente precisa saber disso. Estamos há 34 dias, né, das eleições, é isso? Um pouco mais, um pouco menos, é isso. Mas um pouco mais de um mês, e aí a gente precisa ficar atentos e atentas nesse momento, encaminhar perguntas, acionar os assessores, provocar,
quem tiver candidato dos partidos que possam trazer essas reflexões, porque o que eu acho interessante que você estabelece é que a gente está em rede, né? É a discussão que a gente está fazendo para presidente, senador, deputado federal, estadual, você está trabalhando as redes, né? E há 2 anos atrás você estava fazendo, escolhendo vereador e prefeito. Então você está tudo em rede, uma coisa vai dependendo da outra, tudo um grande sistema, e cada um com uma responsabilidade para que a gente possa o quê? Implicar, né? Acho que assim, fazer política pública para mais de 200 milhões de habitantes, né? E aqui no Rio de Janeiro, só o Rio de Janeiro são mais de 6 milhões de habitantes, né? Então, a gente tem que pensar a respeito disso, saber quem é esse candidato, quem são os candidatos que nos representam, e eu acho que é muito potente aqui esse bate-papo nosso, porque a gente ajuda a enxergar melhor, a gente contribui um pouco, né? Um pouquinho, para enxergar um pouco melhor essa realidade. Muito bem. Obrigadíssimo. Obrigada, querido. Obrigada a vocês também. Do nosso querido Wellington. Diz para ele que eu continuo torcendo por ele, assim, sou fã incondicional do Wellington. Manda um abraço grande para ele, dá um beijo nos seus meninos e até semana que vem com mais semana que vem. Cabeça, se Deus quiser. Para você que está nos ouvindo, não sai daí, nós vamos continuar agora com música e já já a gente volta. Vamos lá.